Nós vamos então iniciando o estudo da Revista Espírita. Nós estamos estudando os meses de janeiro e fevereiro de 1858. Nós temos aqui dois artigos, né? Um deles eu tinha pulado, mas eu acho que é interessante a gente voltar, porque como o próximo artigo que nós vamos estudar vai falar sobre o senhor Daniel Douglas Home, então esse artigo que eu tinha pulado fazia algumas referências sobre ele. Então nós vamos aproveitar aqui, dar uma voltadinha no tempo, estudarmos então esse manifestações físicas lá do mês de janeiro, e depois a gente salta lá para fevereiro para estudar então sobre a história do Sr. Douglas Home, que é interessante, porque Kardec, quando ele fala sobre o estudo da mediunidade, em especial das manifestações físicas, e quando nós pegamos manifestações físicas e trazemos para o nosso dia a dia, isso se encaixa, por exemplo, à ideia dos poltergeist, dos lugares assombrados, né? Onde nós temos batidas, movimentações de objetos. Então, todos esses contos populares e também esses registros que são feitos desses fenômenos, para serem estudados, então, Kardec utiliza como uma referência de um médium com grande potência para a realização desses fenômenos, o Sr. Home, né? Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre ele. O que Dante escreveu, né, o Brás, a gente lembra que o que ele escrevia era a partir, além da experiência, claro, que nós entendemos que ele tenha tido, né, a experiência espiritual que ele teve de desdobramento, é uma experiência baseada muito nas crenças que ele tinha. Quando nós estudamos sobre o inferno, isso aqui foi legal também, que aproveitei encaixando naquilo que você tinha falado, sobre a descrição do inferno. Eu falei um pouquinho sobre o inferno de Dante, né, Dante Alighieri, que através ali das suas experiências de desdobramento, né, segundo nós entendemos, ele escreveu então a Divina Comédia, conhecido, né, como o famoso Inferno de Dante. Então, mas a Divina Comédia trazia essa descrição do céu, do inferno, do purgatório, todos os seus círculos e tudo mais. E eu lembro que na época eu tinha falado sobre o inferno na visão de religiosos. E eu me lembro que eu encontrei um artigo que falava de uma freira que teve um sonho do inferno. E aí então ela sentia o cheiro do enxofre, ela ouvia as almas que gemiam e tudo mais, né? Então a gente falava muito mais do impressionismo das crenças sobre esses que têm essas visões, têm essas experiências, do que a realidade propriamente dita. Porque dependendo da forma como nós elaboramos as nossas crenças, a forma como nós assimilamos esses dogmas e a intensidade com que isso é vivido, lembrando que uma freira fala de religião 24 horas por dia, e tendo como dogma, e dependendo do temor que ela tem, é muito natural que ela sonhe com isso e isso se torne para ela uma realidade. E aí então, quando ela traz essa descrição, que ela teve esse sonho, que ela viveu tudo aquilo, isso se torna uma verdade dentro dos próprios seguidores daquela fé, né? Então Dante fala um pouquinho sobre isso, teve essa experiência dessa freira, teve outras descrições do próprio catecismo, e assim foi elaborando essa imagem daquilo que é o inferno, né? Bom dia, André. Então vamos lá, manifestações físicas aqui do mês de janeiro de 1858. Kardec coloca o seguinte para nós. Lemos o que se segue em Lei Spiritualiste de la Nouvelle-Orléans, do mês de fevereiro de 1857. Ultimamente perguntamos se todos os espíritos indistintamente fazem mover as mesas, produzem ruídos, etc. E logo a mão de uma dama bastante séria para brincar com essas coisas traçou violentamente essas palavras. Bom dia, Nando. Quem faz dançar os macacos em vossas ruas? Serão os homens superiores? Um amigo espanhol de nascimento, que era espiritualista e que faleceu no verão passado, deu-nos diversas comunicações. Em uma delas encontramos a seguinte passagem. As manifestações que procurais não se acham no número das que mais agradam aos espíritos sérios e elevados. Confessamos, todavia, que elas têm sua utilidade, porque talvez mais que nenhuma outra podem ser úteis
para convencer os homens de hoje. Para obter tais manifestações, é preciso necessariamente que se desenvolvam certos médiuns, cuja constituição física esteja em harmonia com os espíritos que possam produzi-las. Ninguém duvida que os verei desenvolver-se mais tarde entre vós, e então já não serão pequenos golpes que ouvireis, mas ruídos semelhantes ao crepitar da fuzilaria, entremeados de tiros de canhão. Em uma parte recuada da cidade existe uma casa habitada por uma família alemã. Nela se ouvem ruídos estranhos, enquanto certos objetos são deslocados. Pelo menos foi o que nos asseguraram, porquanto não verificamos. Mas, pensando que o chefe dessa família nos pudesse ser útil, convidamo-lo para algumas sessões que têm por fim este gênero de manifestações. E, mais tarde, a mulher desse bravo homem não quis que ele continuasse entre nós, porque, disse-nos este último, o barulho aumentou na sua casa. A esse respeito, eis o que nos foi escrito pela mão da senhora. Aqui nessas psicografias, né, que essa senhora trouxe, falava sobre esse tema. Não podemos impedir os espíritos imperfeitos de fazerem barulho ou outras coisas que incomodam e mesmo apavoram. Mas o fato de estarem em contato conosco, que somos bem intencionados, apenas diminui a influência que exerce sobre o médium em questão. Kardec diz: chamamos a atenção para a perfeita concordância existente entre o que os espíritos disseram em Nova Orleans com respeito à fonte das manifestações físicas e o que foi dito a nós mesmos. Com efeito, nada pintaria essa origem com mais energia do que essa resposta, ao mesmo tempo tão espirituosa e profunda. Quem faz dançar os macacos nas ruas? Serão os homens superiores? Ou seja, essa colocação que é feita, né, daqueles mambembes que levavam chimpanzés para fazerem apresentações, e aí os espíritos fazem uma comparação sobre os fenômenos físicos, perguntando se os macacos que dançam na rua, se por acaso eles são conduzidos por homens sérios, ou se são apenas aqueles homens que gostam de se divertir. A mesma coisa, será que são os espíritos sérios que fazem barulhos ou ficam movimentando objetos? Kardec diz assim: teremos ocasião de narrar, conforme os jornais da América, numerosos exemplos desse tipo de manifestações, bem mais extraordinários do que aqueles que acabamos de citar. Sem dúvida, responder-nos-ão com este provérbio: uma boa mentira vem de longe. Ou seja, um jornal que escreve um evento que acontece a tantas e tantas léguas de distância, usando essa expressão antiga, é muito fácil de convencer, ninguém estava lá para ver como é que era mesmo. Então simplesmente alguém falou, algum jornal escreveu, mas ninguém presenciou. E aí Kardec fala: quando coisas tão maravilhosas nos vêm de 2000 léguas e não podemos verificar, concebe-se a dúvida. Mas esses fenômenos atravessaram os mares com o Sr. Home, que dele nos deu provas. É verdade que o Sr. Home não foi para o teatro para operar seus prodígios e que nem todo mundo, pagando a entrada, pôde vê-los. Por isso muitas pessoas o consideram hábil prestidigitador. Essa expressão prestidigitador era aquilo que nós hoje chamamos de ilusionista, que utilizam ali, as mãos, a velocidade, os truques para poder chamar a atenção das pessoas. Então naquela época, os prestidigitadores são então os ilusionistas do presente. Então diz para nós: por isso muitas pessoas o consideram hábil prestidigitador, sem refletir que a alta sociedade que testemunhou esses fenômenos não se teria prestado com benevolência a servir-lhe de patrocinador. Aqui mais uma vez a gente faz um comentário que, como eu tinha falado para vocês, o Sr. Home ele fazia muitas apresentações em casas de famílias de aristocratas, famílias ricas, que faziam ali aquelas sessões particulares para presenciarem esses fenômenos. Então, se ninguém pôde ver o Sr. Home fazendo essas apresentações em teatro, cobrando ingresso, lembrando mais uma vez que naquela época, os teatros eram utilizados para esses truques, mágicas,
manifestações espirituais, como a gente já conversou em outra oportunidade, né? Até mesmo, né, o conhecido, o nome dele é o Harry Houdini, né, o nosso ilusionista. Ele também participava desse tipo de situação, né? Então, fazendo truques e tudo mais e desmascarando médiums, como a gente já conversou. Então, naquela época, o Sr. Home, então, ele simplesmente fazia as apresentações dentro desses círculos. Então, embora ele não tenha se apresentado em teatros, ele se apresentava para pessoas da alta sociedade. E isso já é alguma coisa, não eram pessoas que simplesmente queriam se sentir enganadas, né? Senik, bom dia Gilda. E diz ainda para nós aqui: se o Sr. Home fosse um charlatão, não teria tido cuidado de recusar as brilhantes ofertas de muitos estabelecimentos públicos e teria saído com ouro a mancheias. Seu desinteresse é a resposta mais peremptória que se pode dar a seus detratores. Um charlatanismo desinteressado seria uma insensatez e uma monstruosidade, né? Porque o que Kardec já comentou em outras oportunidades né, como é que um charlatão pode ganhar vida se ele não cobra nada das pessoas? Faria isso pela fama? Mas como é que ele poderia se sustentar desse jeito? Né? Então é a mesma comparação que ele faz lá no Céu e Inferno, quando ele fala sobre o diabo, né, os anjos e os demônios. Né, como é que os demônios podem se promover fazendo o bem? Seria uma insensatez da parte deles, né? Então eles promovem uma cura, deixam a pessoa saudável, e aí então quem fez isso foi um espírito do mal. Né? Então a coisa não funciona bem desse jeito. Desculpa. Bom dia, Cindizinho. Mais tarde falaremos detalhadamente do Sr. Home e da missão que o conduziu à França, né, que é o próximo artigo que nós vamos estudar. Enquanto aguardamos, eis um fato de manifestação espontânea que médico distinto, digno de toda confiança, nos relatou, e que é tanto mais autêntico quanto as coisas se passaram com o seu conhecimento pessoal. Uma família respeitável tinha como empregada doméstica uma jovem órfã de 14 anos, cuja bondade natural e doçura de caráter haviam-lhe granjeado a afeição dos patrões. No mesmo quarteirão habitava uma outra família, cuja mulher, não se sabe porquê, havia tomado essa jovem em antipatia, a tal ponto de não havia mau procedimento de que ela não fosse um objeto. Um dia, quando voltava, a vizinha aparece furiosa, armada de uma vassoura, querendo bater-lhe. Assustada, precipita-se contra a porta e quer tocar a campainha. Infelizmente, o cordão encontra-se rompido e ela não pôde alcançá-lo. Eis, porém, que a campainha agita-se por si mesma e vem abrir-lhe a porta. Em sua perturbação, ela não se deu conta do que havia passado. Mas depois a campainha continuou a tocar de tempo em tempo, sem motivo aparente, tanto de dia como de noite. E quando se ia ver a porta, não se encontrava ninguém. Os vizinhos do quarteirão foram acusados de pregar essa peça de mau gosto. Foi dada queixa ao comissário de polícia, que abriu inquérito. Investigou se algum cordão secreto se comunicava com o exterior, mas nada pôde descobrir. As coisas, porém, persistiam cada vez mais, em prejuízo do repouso de todos e, sobretudo, da pequena empregada, acusada de ser a causa do barulho. Atendendo ao conselho que lhes foi dado, os patrões da jovem órfã decidiram afastá-la e a colocaram no campo, da casa de amigos. Desde então, a campainha permaneceu quieta e nada de semelhante se produziu em seu novo domicílio. Esse fato, como muitos outros que vamos relatar, não se passou às margens do Missouri ou de Ohio, mas em Paris, na passagem dos panoramas. Isso porque Kardec comentou há pouco, né, que é muito fácil a gente acreditar em fenômenos que são descritos a tantos e tantos quilômetros, né, milhares de quilômetros. Mas então não aconteceu nos Estados Unidos. Isso aconteceu em Paris, né, nessa passagem dos panoramas, onde Kardec aqui aponta, né? Resta agora explicá-lo. A jovem não tocava a campainha, isso é positivo. Estava bastante apavorada com o que se passava para pensar numa farsa.
da qual teria sido a primeira vítima. Uma coisa não menos positiva é que o toque da campainha deveu-se à sua presença, uma vez que o efeito cessou quando ela partiu. O médico que testemunhou o fato explica-o por uma poderosa ação magnética exercida de forma inconsciente pela jovem criada. Essa explicação de forma alguma nos parece concludente. Por que teria ela perdido esse poder após a partida? Quanto a isso, diz ele que o terror inspirado pela presença da vizinha devia produzir na jovem uma superexcitação, suscetível de desenvolver ação magnética, e que o efeito cessou com a causa. Confessamos não estar absolutamente convencidos por esse raciocínio. Aqui essa comparação que é feita da jovem que tinha um poder magnético, que diante daquela superexcitação, da possível agressão que ela sofreria, causou então esse fenômeno, fazendo ali um paralelo com as obras cinematográficas que nós temos hoje, seria mais ou menos como se fosse aquele filme Baile de Formatura, que depois veio a segunda parte chamada Carrie a Estranha, que era uma jovem, né, no início ela era uma jovem que tinha um poder paranormal, ela era uma paranormal, né, utilizando uma expressão atual, e diante de uma humilhação que ela sofreu no baile de formatura, aquele balde de tinta que caiu na cabeça dela e tudo mais, ela ficou tomada por uma raiva tão grande que começou então a destruir tudo naquele ambiente. Então, tirando, né, tirando os efeitos especiais e o exagero, né, típico de um filme de terror, nós podemos imaginar que foi mais ou menos isso que ele colocou. Que ela, nesse caso, né, segundo esse médico, ela era uma jovem que tinha esse poder anímico, dessa força magnética, que através desse estímulo que ela recebeu, acabou produzindo esse fenômeno. Então é isso que Kardec comenta para nós aqui. Mas ele coloca então, né, que confessamos não estar absolutamente convencidos por esse raciocínio. Se a intervenção de uma força oculta não está aqui demonstrada de maneira evidente, pelo menos é provável, conforme fatos análogos que conhecemos. Então, inicialmente pode colocar, se não é ela que provoca, pode ser então uma força externa, nesse caso uma força oculta, colocando obviamente então os espíritos como sendo os responsáveis por provocarem esse fenômeno. Admitindo, portanto, essa intervenção, diremos que nas circunstâncias em que o fato se produziu pela primeira vez, um espírito protetor quis, provavelmente, que a jovem escapasse do perigo que corria, que, apesar da afeição que seus patrões lhe devotavam, fosse talvez de seu interesse sair daquela casa. Eis porque o ruído continuou até que ela tivesse partido. Então, o bacana da Revista Espírita, diferentemente dos demais livros da codificação, é que Kardec pode deixar, então, dar a sua opinião, deixar a imaginação fluir, fazer suposições, fazer comparações, sem que nada disso comprometa a base doutrinária da doutrina nos livros da codificação. Então, por isso que eu queria estudar com vocês esses artigos, para conhecermos um pouquinho mais sobre Kardec, a sua personalidade, o seu trabalho, porque tudo aquilo que nós encontramos como informações basilares da doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, por exemplo, ou então em outras obras, tudo aquilo chegou como uma conclusão depois de várias observações que foram feitas em outras situações. E essas outras situações estão exatamente nesses artigos que ele publica. Então essa é a parte bacana da Revista Espírita. São curiosidades, são eventos, nada daquilo que Kardec coloca é uma afirmação definitiva. Ele faz simplesmente uma suposição. Provavelmente, é possível que, é provável, e aí então a gente vai encontrando esses detalhes curiosos. Um pouquinho mais aqui acima, então, ele falava sobre o Sr. Home, né, que era esse médium de grande capacidade, né, e grande poder de realização de fenômenos mediúnicos. Nós vamos então aqui agora para o mês de fevereiro, na página número 99 aqui da minha edição digital. Nós vamos então para o artigo, né? Inicialmente nós estávamos estudando sobre a senhorita D, vocês se lembram, né? O artigo intitulado na seção Conversas de Além Túmulo, Senhorita Clary D, evocação. Fez uma evocação dela, né? Era uma jovem de 13 anos de idade,
que havia desencarnado em 1850, e aí então ela ficou como o gênio da família, ou seja, aquele espírito protetor, ali sempre próximo dos familiares e conversava com a família através do irmão que era médium. Olha que bacana, né? A irmã desencarnou, o médium então frequentemente recebia as comunicações com conselhos, com orientações e tudo mais. Numa dessas questões, aqui o Kardec coloca, né, várias perguntas ali que foram feitas. Na última aqui embaixo, né, Kardec coloca o seguinte, na penúltima, ele diz assim, na questão 16, na número 15, a nós poderia ser concedido vos ver aqui, tal qual estáis atualmente? Ela responde, a vós poderia. Como o poderíamos? Depende de nós, de vós ou de pessoas mais íntimas? De vós. Que condições deveríamos satisfazer para isso? Recolher-vos algum tempo com fé e fervor, ser de menos numerosos, isolar-vos um pouco e providenciardes um médio do gênero de Home. E aí, então, mais uma vez aqui nesse artigo, fez uma referência ao Sr. Home. E é por isso que, em seguida, Kardec já traz para nós o artigo aqui intitulado Sr. Home, que é o primeiro artigo, né? No índice nós temos lá. Primeiro artigo, Sr. Home, porque ele faz, acho que são 4 artigos, né? Ou 3 ou 4 artigos sobre o Sr. Home, né? Tamanha a importância dele para a realização desses fenômenos. Né? Então, bom dia, Ligeiro. Então diz para nós aqui o artigo. Vamos lá conhecer um pouquinho sobre essa personagem, né, importante aqui para o estudo dos fenômenos. Os fenômenos realizados pelo Sr. Home produziram tanta sensação como vieram confirmar os maravilhosos relatos chegados de além-mar, a cuja veracidade se ligava uma certa desconfiança. Né? Isso porque, como os fenômenos aconteciam do outro lado do oceano e ninguém estava lá para comprovar, então sempre tinha essa dúvida. Mostrou-nos ele que, deixando de lado a mais larga margem possível, devido ao exagero, ainda ficava bastante para atestar a realidade de fatos que se cumpriam fora de todas as leis conhecidas. Tem-se falado do Sr. Home de várias maneiras. Confessamos que seria exigir demais que todo o mundo lhe fosse simpático, uns por espírito de sistema, outros por ignorância. Aqui só para lembrar que eu comentei com vocês de uma coleção que eu tenho que fala sobre fenômenos sobrenaturais de modo geral, sobre OVNIs, sobre médiums, etc. Né? Tem um artigo que fala do Sr. Home. E ali então ele é bastante neutro, ele não é espírita, ele simplesmente conta a história dessa personagem que se destacou por causa dessa relação com os fenômenos sobrenaturais, né? Considerados sobrenaturais, embora sejam bastante naturais, como nós já conversamos. E nesse artigo, então, é comentado sobre as críticas que o Sr. Home recebia, porque como ele fazia essas sessões em casas de pessoas que eram muito ricas, então o acusavam de receber esses benefícios, né? Embora ele não recebia um pagamento em dinheiro, ele recebia o luxo, o conforto, pagavam viagens, jantares em sua homenagem. Então, na verdade, ele gostava muito disso. Então, muitas pessoas o criticavam, né? Uns achavam que ele era realmente um médium, mas o caráter dele era questionável por causa disso. Outros diziam que tudo que ele fazia era um charlatanismo, ninguém estava lá para comprovar. Então, ele tinha uma relação de amor e ódio, né, com as pessoas daquela sociedade. Jornalistas tentavam desmascará-lo, a polícia tentava prendê-lo, outros tentavam protegê-lo. Então esse era o Sr. Home daquela época. Né? Por isso Kardec coloca exatamente sobre isso. Nem todo mundo era simpático a ele. Né? Uns por espírito de sistema, que queria sempre encontrar uma explicação para os truques que ele fazia, outros por ignorância, que não conheciam nada do fenômeno e simplesmente criticavam. Queremos até admitir, diz aqui Kardec, nesses últimos, no caso dos ignorantes, uma opinião conscienciosa, visto que por si mesmos não puderam constatar os fatos. Mas se em tal caso é permitida a dúvida, uma hostilidade sistemática e apaixonada é sempre inconveniente. Em toda relação de causa, julgar o que não se conhece é falta de lógica, e difamar sem provas é esquecer as conveniências.
Por um instante, façamos abstração à intervenção dos espíritos e não vejamos nos fatos relatados senão simples fenômenos físicos, ou seja, né, fenômenos paranormais, né, como nós chamamos nos dias atuais. Quanto mais estranhos forem, mais atenção merecem. Explicai-os como quiserdes, mas não os contesteis a priori, se não quiserdes que ponham em dúvida o vosso julgamento. O que deve espantar, o que nos parece ainda mais anormal que os próprios fenômenos em questão, é ver esses mesmos que debateram sem cessar contra a posição de certos núcleos acadêmicos em relação às ideias novas que continuamente lhes são lançadas na face. E isso em termos pouco comedidos, os dissabores experimentados pelos autores das mais importantes descobertas, como Foulon, Jenner, ou Renner, né, e Galileu, que citam a todo momento eles mesmos caírem em erro semelhante. Logo eles que dizem, e com razão, que até poucos anos atrás teria passado por insensato quem houvesse falado em corresponder-se com um extremo ou outro da Terra em alguns segundos. Né? Então, falavam de bruxaria, né? O fato de usarem telégrafo, a eletricidade, para comunicação a grandes distâncias. Né? Se acreditam no progresso, do qual se dizem apóstolos, que sejam, pois, coerentes consigo mesmos e não atraiam para si a censura que dirigem aos outros, negando o que não compreendem. Voltemos ao Sr. Homer. Chegado a Paris no mês de outubro de 1855, achou-se desde o início lançado no mundo mais elevado, circunstância que deveria ter imposto mais circunspecção no julgamento que lhe fazem, porque quanto mais elevado e esclarecido é esse mundo, menor é a suspeita de se deixar benevolamente enganar por um aventureiro. Essa mesma posição suscitou comentários. Pergunta-se quem é o Sr. Homer. Para viver nesse mundo, para fazer viagens dispendiosas, disse, é necessário ter fortuna. Se não o tem, deve ser sustentado por pessoa poderosa. Sobre esse tema levantou-se um sem número de suposições, cada qual mais ridícula. O que não se disse de sua irmã, que ele foi buscar há cerca de um ano. Comentava-se que era um médium mais poderoso que ele, que ambos deviam realizar prodígios de fazer empalidecer os de Moisés. Várias vezes nos dirigiam perguntas a esse respeito. Eis a nossa resposta. Vindo à França, o Sr. Home não se dirigiu ao público. Ele não gosta e nem procura publicidade. Se tivesse vindo com propósitos especulativos, teria corrido o país, lançado mão da propaganda em seu auxílio, teria procurado todas as ocasiões de se promover, enquanto as evita. Teria estabelecido um preço às suas manifestações, contudo, nada pede a ninguém. Malgrado a sua reputação, o Sr. Home não é, pois, de forma alguma, o que se pode chamar de um homem do mundo. Sua vida privada pertence-lhe exclusivamente. Desde que nada pede, ninguém tem o direito de indagar como vive, sem cometer uma indiscrição. É mantido por pessoas poderosas? Isso não nos diz respeito. Tudo quanto podemos dizer é que nesta sociedade de escola ele conquistou amizades reais e fez amigos devotados, ao passo que com um prestidigitador a gente paga, diverte-se e ponto final. Não vemos, pois, no Sr. Home mais que uma coisa, um homem dotado de uma faculdade notável. Interessante a gente ver aqui a resposta de Kardec, fazendo uma separação daquilo que é a opinião das pessoas a respeito da vida pessoal dele, do caráter dele, e Kardec dizendo a respeito da faculdade mediúnica que ele tem. Vamos acompanhar um pouco mais. O estudo dessa faculdade é tudo quanto nos interessa, e tudo quanto deve interessar a quem quer que não seja movido apenas pela curiosidade.
Sobre ele a história ainda não abriu o livro de seus segredos. Até lá ele pertence à ciência. Quanto à sua irmã, eis a verdade. É uma menina de 11 anos que ele trouxe a Paris para sua educação, de que está encarregada a ilustre pessoa. Sabe apenas em que consiste a faculdade do irmão. É bem simples, como se vê, bem prosaico para os amantes do maravilhoso. Agora, por que o Sr. Home teria vindo à França? Certamente não foi para procurar fortuna, como acabamos de provar. Para conhecer o país? Mas ele não o percorre. Pouco sai e não tem absolutamente hábitos de turista. O motivo patente é o conselho dos médicos, que acreditam ser o ar da Europa necessário à sua saúde, mas os fatos mais naturais são por vezes providenciais. Pensamos, pois, que se veio aqui é porque deveria vir. A França, ainda em dúvida no que diz respeito às manifestações espíritas, necessitava que lhe fosse aplicado um grande golpe. Foi o Sr. Home que recebeu essa missão, e quanto mais alto foi o golpe, maior a sua repercussão. Lembramos que ele fala aqui que o Sr. Home esteve lá na França em 1855. Nessa época, Kardec então começava a visitar algumas reuniões onde aconteciam ali os fenômenos das mesas girantes. 2 anos depois, fazendo essas pesquisas, recebendo informações, ele então lançou o Livro dos Espíritos. A posição, o crédito, as luzes dos que o acolheram e que foram convencidos pela evidência dos fatos, abalaram as convicções de uma multidão de pessoas, mesmo entre aquelas que não puderam ser testemunhas oculares. A presença do Sr. Home terá sido, portanto, um poderoso auxiliar para a propagação das ideias espíritas. Se não convenceu a todos, lançou sementes que frutificarão tanto mais quanto se multiplicarem os próprios médiuns. Como dissemos a Lures, essa faculdade não constitui um privilégio exclusivo. Existe em estudo latente e em diversos graus entre muita gente, não aguardando senão uma ocasião para desenvolver-se. O princípio está em nós, por efeito mesmo da nossa organização. Está na natureza. Dele todos temos o germe, não estando longe o dia em que veremos os médiuns surgirem em todos os pontos, em nosso meio, em nossas famílias, entre os pobres como entre os ricos, a fim de que a verdade seja de todos conhecida. Pois, segundo nos anunciam, trata-se de uma nova era, de uma nova fase que começa para a humanidade. A evidência e a vulgarização dos fenômenos espíritas imprimirão novo curso às ideias morais, como fez o vapor em relação à indústria. Aqui uma comparação importantíssima de Kardec. Ele fala sobre o vapor. Inicialmente uma descoberta de criar máquinas a vapor, a força do vapor capaz de movimentar uma engrenagem. Depois, cientistas começaram a desenvolver outras máquinas, e muito mais do que a preocupação com a descoberta do vapor, foi a aplicação dessas máquinas que revolucionaram então a indústria, a revolução industrial que aconteceu na Inglaterra e tudo aquilo que a história conta. Kardec então fala exatamente a mesma coisa, não focar no vapor, mas nas consequências do uso do vapor. Não focar no fenômeno mediúnico de efeito físico especificamente, mas nas consequências morais de tudo isso. Ou seja, aconteceu uma movimentação de um objeto diante dos nossos olhos. As pessoas vão dizer, olha, o objeto se movimentou. Fazendo uma análise cuidadosa, nós vamos perguntar quem mexeu, como vive esse ser, a vida dele tem alguma relação com a nossa? Ele pode interferir no nosso meio? O exemplo que ele dá do seu modo de viver poderia ser utilizado por nós como exemplo a partir daquilo que nós vivemos? E aí então vem essas diversas perguntas a partir daquele fenômeno que foi observado. Então essa comparação de Kardec ela é muito interessante, porque trata exatamente dessa situação. Enquanto as pessoas se deslumbram com os fenômenos, nós compreendemos as causas do fenômeno.
E a partir da compreensão dessas causas, nós vamos então transformando a nossa vida, exatamente estudando a história dos espíritos, os espíritos felizes, né? Exatamente aquilo que nós já falamos no próprio livro Céu e Inferno. Quem são todos esses espíritos? Quando são mais felizes, menos felizes? Por que eles vivem dessa forma? O que eles podem fazer para se desenvolver? Todas essas são as consequências morais da observação desses fenômenos. André colocou aqui, né, entendo que o Sr. Home foi um divisor de águas importantes para a credibilidade dos fenômenos espirituais. Ele foi, sem dúvida nenhuma, uma personalidade notável. Mas como Kardec vai colocando para nós aqui na Revista Espírita, ele vai citando que os fenômenos não se concentram apenas naquele médium. É mais ou menos o que nós dizemos aqui, Andréa, a respeito do médium Chico Xavier. Ele chama a atenção por tudo aquilo que ele fez. Mas se nós começarmos a analisar a própria história do Espiritismo no Brasil, desde daquelas pessoas que são mais destacadas, até aquelas que são anônimas, mas cujos fenômenos chamam a atenção e se comparam com outros médiuns, nós veremos que isso está presente em todo lugar. Mas, sem dúvida nenhuma, ele chamou muito a atenção pela capacidade que ele teve. Mas aqui no Brasil nós tivemos outros médiuns muito parecidos com ele. Né? Nós tivemos Ana Prado, nós tivemos o Peixotinho, nós tivemos outros grandes médiuns de fenômenos físicos que apavoraram a sociedade naquele período. O que o Chico Xavier fez para se diferenciar desses médiuns é que o Chico trabalhava com a psicografia. Esses outros médiuns não, eles trabalhavam, né, eles realizavam fenômenos de efeitos físicos que realmente provocavam grandes espantos. Né? Pois é, Brás, eu acho que era talvez por falta de um médium específico ou de alguma coisa ou de tempo para poder se dedicar a esse trabalho, né? Porque na verdade ele estava preocupado em lançar as bases da doutrina espírita dentro do aspecto moral. Então acho que ele não teve tempo de estudar esses fenômenos, né? Das materializações, das curas, por exemplo, né? Que chamaria certamente a atenção também. Continuando aqui, vamos lá. Se a vida privada do Sr. Home deve estar fechada às investigações de uma indiscreta curiosidade, há certos detalhes que podem, com toda razão, interessar ao público e que são de utilidade para a apreciação dos fatos. Né? O Brás lembrou aqui de William Crookes. Né? O detalhe é que William Crookes ele era um cientista espírita que estudava os fenômenos. Né? O Kardec, o trabalho dele era um trabalho muito mais aprofundado, né? Um trabalho muito mais abrangente de transformação moral realmente da humanidade. Né? O que o William Crookes fez foi analisar os fenômenos apenas. Né? Então, assim, foi importante porque era um homem de credibilidade, era um homem sério, um homem inteligente, que mostrou a realidade dos fenômenos. Mas se nós analisarmos cuidadosamente, a pergunta fica, e daí? Tá, apareceu ali aquele espírito que se manifestou através daquela médium e conversou com o espírito, viu que ele está vivo, ok. Seria mais ou menos comparando com os caçadores de fantasmas da atualidade. Vamos imaginar que nós temos ali um grupo sério de caçadores de fantasmas, eles vão então no lugar que é considerado assombrado e constatam a presença desse espírito. E aí então eles vão embora. Tá, e daí que os espíritos estão lá? O que isso significa exatamente? Né? Então, cientificamente, William Crookes, Gabriel Delany, Cesare Lombroso, né, e outros grandes pesquisadores foram apenas pesquisadores. Mas eles não analisaram essencialmente, nós podemos perceber que não foram escritos livros, falando, por exemplo, das questões morais, da elevação espiritual, né, de todo o processo de transformação do indivíduo através de reforma íntima. Essa parte não foi abordada. Então, assim, dentro da área de atuação deles, que é a área científica, fizeram um trabalho notável, não tenhamos dúvida nenhuma disso. Que isso veio, na verdade, então, reforçar aquilo que Kardec fez na sua parte. Né? E isso aconteceu, claro, a gente lembra, 30, 40 anos depois da desencarnação de Kardec. Né? O William Crookes foi ali final do século XIX, começo do século XX, Kardec desencarnou em 1869, né? 30 anos antes, portanto, da virada do século. Deixa eu ver aqui. Dudu colocou também, né? Eu me pergunto sobre a ação do médium de efeito físico.
quando acontece de haver barulhos, quedas de coisas, etc., há sempre a participação de um médium no local para que isso aconteça. Sim, depende de um médium que faça a doação do ectoplasma para que o espírito possa... É como se fosse assim, Dudu, imagina você querer pegar o ar. Você não consegue pegar. Mas imagina que eu vou pegando então esse vapor e vou transformando ele em água. Ele já se torna palpável, até que ele se torna sólido com o congelamento da água, né? Então imagina que o fluido ele também se comportaria dessa forma. O espírito não pode tocar, então ele precisa da condensação desse fluido para poder tocar nos objetos, que é então aquilo que os médiuns participam. E aí continua, há a possibilidade de acontecer esses fenômenos físicos sem a presença humana e sim um espírito no local que possa fazer esse processo como médium humano? Segundo os estudos, não. Porque esse é o fluido animal, ele depende do corpo físico. Então, pode não haver no local um médium de efeito físico. Então, próximo ao local pode haver. E é lá que o espírito, então, colhe esses fluidos. Segundo, assim, né, dizem os nossos estudos. Então, o espírito, propriamente, ele não tem essa condição inicial. Agora, quando ele tem pessoas próximas, ainda que seja uma doação muito discreta, até porque a gente lembra que não é porque o indivíduo seja um médium de efeito físico que vai acontecer toda vez. Muitas vezes ele nem sabe que isso existe. Ele tem essa capacidade, acontece coisa que ele nunca percebeu e tudo mais, e ele é um doador desse fluido. Então, segundo é passado para nós, para que haja essa interação, há a necessidade da condensação desse fluido. E isso, então, esse fluido animalizado, que é o ectoplasma, que é doado, então, pelo nosso organismo. Inclusive, nós temos estudiosos dessa área médica que comentam exatamente que a produção desse fluido se dá nas mitocôndrias, dentro das nossas células. Ou seja, precisamos de um organismo para a produção desses fluidos. Então essa é a explicação que nós temos. O Brás colocou, né, já imaginou que desconforto para um médium passivo, o espírito incendiário? Aí ficamos naquela parte também, né, Brás? É uma paranormalidade, é um fenômeno anímico, ou, no caso, um espírito que está provocando. De qualquer forma, um médium tem essa capacidade para isso, né? Ou ele provoca por si mesmo, como é o caso da psicopirogenia, ou ele acaba sendo ali o participante, né? o protagonista inconsciente daquele fenômeno, né? Pois é, nem sabem disso, né? Aí acaba sabendo depois com a frequência na repetição dos fenômenos. Nós temos casos, né, uma prima, né, que eu sempre comento com vocês dela, que ela é médium, né, então aconteceu uma vez que durante um momento de grande estresse, de grande raiva que ela sentiu no momento, ela foi pegar o copo estourou sem ela encostar. E nós recebemos lá no Espiritismo.net, no nosso trabalho, uma dúvida de uma jovem que foi pegar o copo porque teve uma briga com um cunhado, alguma coisa assim, e de repente o copo também estourou na mão dela. Na minha prima, no caso, foi um vidro de perfume. E dessa pessoa que nos escreveu, foi um copo que quebrou quando ela foi encostar no copo, naquele momento de grande estresse, né? Então, temos ali uma força magnética muito grande que agiu sobre esse objeto, né? Isso se tornou até um documentário, né, Brás? É fácil a gente encontrar até no documentário, né, que ela já desencarnou, inclusive. Né, televisão, fazia filmagem, mostrava colchões, marcas de queimada em cortina, colchões, foi uma coisa terrível, né? Inclusive até mesmo o padre Quevedo parece que ficou envolvido também nessas investigações. Mas vamos lá, continuando aqui para a nossa descrição. Agora a biografia do Sr. Home, olha que interessante. O Sr. Daniel Douglas Home nasceu perto de Edimburgo no dia 15 de março de 1833. Tem, pois, hoje 24 anos. Descende de antiga e nobre família dos Douglas, da Escócia, outrora soberana. É um rapaz de estatura mediana, louro, cuja fisionomia melancólica nada tem de excêntrica, e é de compleição muito delicada, com maneiras simples e suaves, de caráter afável e benevolente, sobre o qual o contato com os poderosos não lançou arrogância nem ostentação. Dotado de excessiva modéstia,
jamais fez alarde de sua maravilhosa faculdade. Nunca fala de si mesmo, e se numa expansão de intimidade conta coisas pessoais, é com simplicidade que o faz e jamais com ênfase própria das pessoas com as quais a malevolência procura compará-lo. Diversos fatos íntimos de nosso conhecimento pessoal provam seus sentimentos nobres e uma grande elevação de alma. Nós o constatamos com tanto maior prazer quanto se conhece a influência das disposições morais sobre a natureza das manifestações. Os fenômenos dos quais o Sr. Home é instrumento involuntário, por vezes têm sido contados por amigos muito zelosos com um entusiasmo exagerado, do qual se apoderou a malevolência. Tais como são, não necessitam de amplificação, mais nociva do que útil à causa. Sendo nosso fim o estudo sério de tudo quanto se liga à ciência espírita, fechar-nos-emos na estrita realidade dos fatos, por nós mesmos constatados ou por testemunhas oculares mais dignas de fé. Então, percebemos aqui a importância, que nós temos do trabalho de Kardec, que ele não se preocupava com críticas, comentários, ele queria saber dos fatos. A doutrina espírita não precisa, então, de conhecer a vida das pessoas. A doutrina espírita precisa dos fatos, que é tudo importante, principalmente naquilo que diz respeito ao estudo da mediunidade. Podemos, assim, comentá-los com a certeza de não estar raciocinando sobre coisas fantásticas. O Sr. Home é um médium do gênero dos que produzem manifestações ostensivas, sem por isso excluir as comunicações inteligentes. Contudo, as suas predisposições naturais lhe dão para as primeiras uma aptidão especial. Sob sua influência, ouve-se os mais estranhos ruídos, o ar se agita, os corpos sólidos se movem, levantam-se, transportam-se de um lugar para o outro no espaço, instrumentos de música produzem sons melodiosos, seres do mundo extracorpóreo aparecem, falam, escrevem e frequentemente vos abraçam até causar dor. Na presença de testemunhas oculares, muitas vezes ele mesmo se viu elevado no ar sem qualquer apoio a vários metros de altura. Do que nos foi ensinado sobre a classe de espíritos que em geral produzem esses tipos de manifestações, não se deve concluir que o Sr. Home esteja em contato somente com a classe ínfima do mundo espírita. Aqui, porque os espíritos chamados batedores, os espíritos de uma categoria mais inferior, mais terrena, são aqueles que provocam esses fenômenos. Os espíritos sábios são aqueles, então, que coordenam o desenvolvimento inteligente desses fenômenos. Inclusive, nós tivemos um caso que Kardec comentou lá no livro Obras Póstumas, que ele estava, então, escrevendo alguma coisa do Livro dos Espíritos. Uma questão que ele estava colocando, desenvolvendo uma ideia, alguma coisa assim, e à noite ficavam dando batidas na parede da casa dele. Então ele chamou a esposa, olhou, investigou para cá, investigou para lá, procurando qual era a causa dessas batidas, ele não encontrava. E aí então ele percebeu que isso era um fenômeno que estava acontecendo. E aí então depois, no dia seguinte, na reunião na sociedade, ele fez então a evocação dos espíritos, que eram os instrutores de São Luís e outros, e perguntou se eles eram responsáveis por aquelas batidas. E os espíritos disseram, sim, fomos nós. Nós estávamos chamando a sua atenção no momento em que você escrevia aquele texto, porque ali havia um erro para você consertar. E aí depois passaram para ele qual era a ideia certa que ele deveria apresentar. Então nós percebemos assim, o fenômeno, as batidas, algum espírito estava dando essas batidas na casa de Kardec. Mas sob a supervisão desses espíritos instrutores que eram responsáveis pelos textos da codificação. Olha que bacana, essa coordenação que existe no plano espiritual. E é exatamente aqui que nós temos, nesse nosso artigo da Revista Espírita, falando sobre exatamente o Sr. Home, dessa relação que tinha com os espíritos que provocavam os fenômenos e os instrutores espirituais que estavam sempre próximos.
E continua para nós aqui. Seu caráter, bem como as qualidades morais que o distinguem, devem, ao contrário, granjear-lhe a simpatia dos espíritos superiores. Aí é a questão da afinidade, né? Nós atraímos os espíritos de acordo com o nosso caráter, com o nosso modo de pensar e tudo mais. Para esses últimos, ele não passa de um instrumento destinado a abrir os olhos dos cegos de maneira enérgica, sem que para isso seja privado das comunicações de ordem mais elevada. É uma missão que aceitou, missão que não está isenta de tribulações nem de perigos, mas que cumpre com resignação e perseverança sob a égide do espírito de sua mãe, seu verdadeiro anjo da guarda. Então, como todo missionário, sempre ali tem que descascar aquele abacaxi e lutar dia após dia, né, para poder cumprir a sua missão, debaixo de críticas, de apontamentos daqueles que tentam, né, denegrir a sua personalidade. A causa das manifestações do Sr. Home lhe é inata. Sua alma, que parece prender-se ao corpo somente por fracos liames, tem mais afinidade com o mundo dos espíritos que com o mundo corpóreo. Eis porque se desprende sem esforços, entrando mais facilmente que os outros em comunicação com os seres invisíveis. Essa faculdade ele revelou desde a mais tenra infância. Com a idade de 6 meses, olha essa, com a idade de 6 meses, seu berço balançava sozinho, na ausência da ama de leite, e mudava de lugar. Em seus primeiros anos, ele era tão débil que mal podia se sentar. Sentado sobre um tapete, os brinquedos que não podia alcançar deslocavam-se por si mesmo e vinham pôr-se ao alcance de suas mãos. Aos 3 anos teve suas primeiras visões, não lhes conservando, porém, a lembrança. Tinha 9 anos quando sua família fixou-se nos Estados Unidos. Ali, os mesmos fenômenos continuaram com intensidade crescente à medida que avançava em idade, embora sua reputação como médium não se tenha estabelecido senão em 1850, época em que as manifestações espíritas começaram a popularizar-se naquele país. Né? Bom dia, Sol. Então a gente lembra, né, as irmãs Fox, ali por volta de 1845, 1850 nos Estados Unidos, né, vários fenômenos acontecendo naquela época, e o mais interessante, o mais curioso que a gente começa a perceber é a forma como os Estados Unidos lidavam com esses fenômenos no século XIX, e a doutrina espírita não teve aceitação naquele país, exatamente pela predominância da filosofia protestante e católica, que até hoje é assim. Então, olha só, o fenômeno aconteceu nos Estados Unidos e foi na França que tudo então se deu. Obviamente porque havia uma programação relacionada com o iluminismo, a razão estando muito presente naquela época, sem influência religiosa, ao contrário do que acontecia nos Estados Unidos e tudo mais. Muito curioso isso, quando a gente começa a analisar a evolução dos fatos, né, a partir desses eventos, né, a partir dos relatos da história. Em 1854, veio à Itália, como dissemos, por motivo de saúde. Surpreendeu Florença e Roma com verdadeiros prodígios. Convertido à fé católica nesta última cidade, viu-se obrigado a romper relações com o mundo dos espíritos. Com efeito, durante 1 ano, seu poder oculto pareceu havê-lo abandonado. Mas como esse poder está acima de sua vontade, findo esse tempo, conforme lhe anunciara o espírito de sua mãe, as manifestações reapareceram com nova energia. Sua missão estava traçada. Deveria distinguir-se entre aqueles que a providência escolheu para revelar-nos, por meio de sinais patentes, o poder que domina todas as grandezas humanas. Se o Sr. Home, como o pretendem certas pessoas que julgam sem haver visto, fosse apenas um hábil prestidigitador, sem dúvida teria sempre à sua disposição, em sua sacola, algumas peças com que pudesse simular suas mágicas, ao passo que não é senhor de produzi-las à sua vontade.
Ser-lhe-ia impossível dar sessões regulares, pois muitas vezes, justamente no momento em que tivesse necessidade de sua faculdade, esta lhe faltaria. Aqui a gente faz um parêntese, lembrando também a mesma coisa que aconteceu com as irmãs Fox, que no começo nos Estados Unidos aqueles fenômenos chamaram a atenção. Depois, então, gerenciada por uma irmã mais velha, as duas jovens começaram a se apresentar em teatros, e aí então começaram a se envolver com farsas, com mecanismos para truques e tudo mais, e aí então elas acabaram caindo naquela descrença, embora os fenômenos também aconteciam ainda. Então eram fenômenos e ao mesmo tempo eram ali farsas que elas provocavam, porque elas não tinham condições de provocar um fenômeno mediúnico num teatro. E ainda mais ganhar dinheiro com isso. Então muitas vezes faltava a presença dos espíritos, e aí então elas eram supridas, né, por assessores encarnados que ajudavam no truque. Algumas vezes os fenômenos se manifestavam espontaneamente, no momento em que se menos espera, enquanto que em outras é incapaz de os provocar, se com circunstância pouco favorável a quem quisesse fazer exibições em horas certas. O fato seguinte, tomado entre 1000, é uma prova disso. Durante mais de 15 dias o Sr. Home não havia obtido nenhuma manifestação, quando, almoçando em casa de um de seus amigos, com mais 2 ou 3 pessoas do seu conhecimento, de repente ouviram-se golpes nas paredes, nos móveis e no teto. Parece que voltam, disse ele. Nesse momento, o Sr. Home estava sentado num canapé com um amigo. Um doméstico trouxe a bandeja de chá e preparava-se para colocá-la sobre a mesa, situada no meio do salão. Embora bastante pesada, a mesa se elevou subitamente, destacando-se do solo a uma altura de 20 a 30 centímetros, como se fora atraída pela bandeja. Apavorado, o criado deixou-a escapar e a mesa, de um pulo, lançou-se em direção ao canapé, vindo cair diante do Sr. Home e de seu amigo, sem que nada do que estava em cima estivesse desarrumado. Esse fato não é absolutamente o mais curioso dentre aqueles que temos para relatar, mas apresenta essa particularidade digna de nota, a de ter se produzido espontaneamente, sem provocação, em um círculo íntimo, do qual nenhum dos assistentes, 100 vezes testemunhas de fatos semelhantes, necessitava de provas. E seguramente não era o caso para o Sr. Home exibir suas habilidades, se habilidades existem. No próximo artigo citaremos outras manifestações. Aí depois aqui, nos próximos meses, nós teremos outras dessas manifestações para nós. Temos aqui relatos sobre aquilo que Kardec estudava também. O próximo artigo que a gente vai ver aqui, um artigo pequeno, só para a gente poder concluir aqui o nosso tempo, o artigo intitulado, então, Manifestações dos Espíritos, pelo Sr. Paul Augues. Resposta ao Sr. Viennet, por Paul Augues. Então, antes da gente começar aqui, conhecemos um pouquinho sobre o trabalho que o Sr. Home fazia, as observações de Kardec, um pouco dessa história, né? Porque dentro da doutrina nós ouvimos falar vagamente, né, no Sr. Daniel Douglas Home, mas não conhecíamos a sua personalidade, aquilo que acontecia com ele. Então Kardec procura aqui na Revista Espírita trazer vários artigos para apresentar um pouco mais esse médium e também estudar os fenômenos que ele provocava, né, para poder fazer com que nós entendamos que tudo se submete a uma lei natural e não é simplesmente um poder específico que aquela pessoa tem. Nesse próximo artigo, então, pequenininho só para a gente poder fechar, Kardec coloca, né, manifestações dos espíritos. Então, o Sr. Paul Augues é um adepto sincero e esclarecido da doutrina espírita. Sua obra, que lemos com grande interesse e na qual se reconhece a pena elegante do autor, de Éluse de Laveny, é uma demonstração lógica e sábia dos pontos fundamentais dessa doutrina, isto é,
da existência dos espíritos, de suas relações com os homens e, por consequência, da imortalidade da alma e sua individualidade após a morte. Esses atributos aqui que Kardec coloca para nós são importantes para justificarmos, por exemplo, os estudos que são feitos dos fenômenos físicos. Então, uma mesa se movimentou, um barulho aconteceu, um objeto acabou saindo do lugar, sendo lançado. Quais são as conclusões que nós podemos tirar disso? Primeiro, a existência dos espíritos. Depois, as suas relações com os homens e, por consequência, a imortalidade da alma e de sua individualidade após a morte. Tudo isso nós tiramos como resultado das observações desses fenômenos. Então, quando geralmente nós temos na televisão reportagens que falam sobre médiuns. O Chico Xavier, por exemplo, foi um alvo bastante visado pela imprensa, principalmente quando ele provocava ali fenômenos. Então ele psicografava ali na mesa ali no centro onde ele trabalhava, e a câmera ficava filmando e todo mundo pensando no ato dele psicografar, que era um espírito que estava falando e ele estava escrevendo. Mas não percebiam exatamente todas as consequências daquele fato. Era apenas o fenômeno que interessava. Mas não pensavam que o espírito estava escrevendo, estava se relacionando, que o espírito continuava imortal, que tinha a sua individualidade. Tudo isso tirado como consequência do fenômeno observado. Sendo seu objetivo principal responder às agressões sarcásticas do Sr. Viennet, ou Viennet, só aborda os pontos capitais, limitando-se a provar com os fatos, com o raciocínio e com as autoridades mais respeitáveis que essa crença não está fundada sobre ideias sistemáticas ou preconceitos vulgares, mas sim que repousa sobre bases sólidas. A arma do Sr. Viennet é o ridículo, a do Sr. Algués é a ciência. Por meio de numerosas citações que atestam um estudo sério e uma profunda erudição, ele prova que se os adeptos de hoje, conquanto seu número cresça sem cessar, bem como as pessoas esclarecidas de todos os países que a eles se ligam, fossem, como pretende o ilustre acadêmico, cérebros desequilibrados, essa enfermidade lhes seria comum, como seria os maiores gênios que honram a humanidade. Nas suas refutações, o Sr. Algués soube sempre conservar a dignidade de linguagem, mérito que nunca será suficientemente louvado. Aí não se encontram essas diabrites despropositadas, tornadas lugares comuns de mau gosto e que nada provam, a não ser a falta de urbanidade. Tudo o que disse é grave, sério, profundo, à altura do sábio a quem se dirige. Pelo-á convencido? Nós o ignoramos. Duvidamos mesmo, para falar francamente, mas como, em definitivo, seu livro é feito para todo o mundo, as sementes que lança não serão das perdidas. Por mais de uma vez teremos ocasião de citar passagens de seu livro no curso dessa publicação. É à medida que a isso fomos levados pela natureza do assunto. Segundo a teoria desenvolvida pelo Sr. Algués, exceto talvez em alguns pontos secundários, a que nós mesmos professamos, não faremos a respeito nenhuma crítica de sua obra, que se notabilizará e será lida com proveito. Não desejaríamos senão uma coisa, um pouco mais de clareza nas demonstrações e de método na ordenação das ideias. O Sr. Algués tratou a questão como sábio, porque se dirigia a um sábio, certamente capaz de compreender as coisas mais abstratas. Entretanto, deveria ter pensado que escrevia menos para um homem do que para o público, que se lê com mais prazer e proveito ao que compreende sem esforço. Então, aqui foi só um comentário nesse artigo que Kardec fez, que esse Sr. Algués, então, havia publicado um livro falando sobre a doutrina. Ele colocou ali, então, uma obra que falava sobre esse tema,
E aí então, recebendo críticas desse senhor Viennet, Kardec então colocava aqui nesse artigo em defesa daquele que publicava uma obra para divulgar a doutrina espírita. Né? Então aqui mais uma vez, Kardec utilizando o espaço da Revista Espírita para defender a doutrina, para defender aqueles que eram os adeptos da doutrina espírita, mantendo sempre esse equilíbrio e essa linha de conduta, né, sempre bastante nobre, para evitar qualquer tipo de embate, qualquer tipo de conflito que viesse, né, até trazer prejuízo para a própria doutrina. Kardec mesmo falava que ele não respondia a críticas àqueles que simplesmente agrediam a doutrina espírita, mas ele sempre se dava ao trabalho de responder com atenção e responsabilidade para as dúvidas que eram apresentadas. Então ele não perdia tempo com isso. O que nós vemos nos tempos de hoje, né, muitas vezes, espíritas fervorosos que acabam comprando briga para defender a doutrina. E acabam depois fazendo aquele desserviço, né? Porque se o espírita se comporta dessa forma, significa que a doutrina espírita é que traz essa ideia, esse tipo de comportamento. Deixa eu só ver aqui um comentáriozinho que ele faz. Tá. Aqui para a gente encerrar, só ler esse artigo rápido agora. Aos leitores da Revista Espírita. Né? Vamos aqui só para conhecer aquilo que Kardec quis trazer para nós, porque acaba aqui o mês de fevereiro também. Então vamos aproveitar só esses 5 minutinhos finais. Aos leitores da Revista Espírita. Vários de nossos leitores quiseram responder ao apelo que fizemos em nosso primeiro número com respeito às informações a nos serem fornecidas. Kardec escreveu isso, né? Vocês se lembram? Na apresentação da revista, ele pedia para as pessoas colaborarem com fatos, com histórias que pudessem ilustrar tudo aquilo que o estudo proporcionava. Um grande número de fatos nos foi assinalado, entre os quais alguns muito importantes, pelo que somos infinitamente reconhecidos. Não o somos menos pelas reflexões que às vezes nos acompanham, mesmo quando revelam um conhecimento incompleto da matéria. Proporcionarão esclarecimentos sobre os pontos que não tiveram sido bem compreendidos. Se não fazemos uma menção imediata dos documentos que nos são fornecidos, nem por isso nos passam despercebidos. Deles sempre tomamos boa nota para serem aproveitados cedo ou tarde. A falta de espaço não é a única causa que pode retardar a publicação, mas ainda a oportunidade das circunstâncias e a necessidade de os relacionar aos artigos dos quais podem ser complementos úteis. A multiplicidade de nossas ocupações, junto à extensa correspondência, deixa-nos, por vezes, na impossibilidade material de responder, como gostaríamos e como deveríamos, às pessoas que nos dão a honra de nos escrever. Rogamos encarecidamente não interpretem dessa maneira desfavorável um silêncio que independe de nossa vontade. Esperamos que sua boa vontade não se arrefeça e que não queiram interromper suas interessantes comunicações. A esse respeito, chamamos novamente a atenção para a nota que inserimos no fim da introdução de nosso primeiro número, a propósito das informações que por obséquio solicitamos, rogando, além disso, não deixarem de nos dizer quando poderemos, sem cometer inconveniência, fazer menção aos lugares e às pessoas. As observações acima se aplicam igualmente às questões que nos são dirigidas sobre diversos pontos da doutrina. Quando necessitarem de um desenvolvimento de maior extensão, tanto menos possível nos é responder por escrito, quando muitas vezes a mesma coisa pode ser repetida a um grande número de pessoas. Destinando-se nossa revista a servir de meio de correspondência, nela tais respostas naturalmente encontrarão lugar, à medida que os assuntos tratados nos oferecerem oportunidade. E isso com tanto mais vantagem quanto mais completas e proveitosas forem as explicações. Quem assina aqui então? Allan Kardec. E o detalhe é que, assim como essas comunicações, essas cartas que chegavam para Kardec trazendo essas notícias, a mesma coisa acontecia também com as psicografias. Kardec devia ter ali um calhamaço de textos que ele guardava, como por exemplo aconteceu no próprio livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas daquelas comunicações que chegavam naquela sessão final
né, das instruções dos espíritos, não foram psicografias que vieram especificamente para aquele capítulo. Mas como Kardec tinha guardado várias comunicações, ele então aproveitava. A mesma coisa aconteceu com o céu e o inferno. Um espírito se manifestava, ele então entrevistava o espírito e guardava aquilo para oportunamente utilizar. E aí então, quando ele foi elaborar aquele livro, o trabalho que ele teve foi de categorizar os espíritos em grupos, colocar na ordem certa e depois fazer a publicação. Então é interessante assim, imaginar o arquivo que Kardec teve, quanta coisa não foi utilizada. Como nós vimos, né, no próprio livro Obras Póstumas, que foi um livro póstumo, obviamente, que teve ali a publicação de vários artigos que Kardec não tinha utilizado no seu acervo, no acervo que ele publicou. E aí então a esposa com amigos pegaram esses artigos e colocaram nesse livro póstumo para que as pessoas conhecessem. Sem falar naqueles tantos outros que foram simplesmente, né, inutilizados, né, por não terem uso, não terem sido devidamente aproveitados por Kardec. Então, esse é o artigo que Kardec dedica, então, aos leitores da Revista Espírita. Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, mais uma vez nós finalizamos aqui o mês de fevereiro. O próximo, então, mês de março, nós teremos aqui vários outros estudos para desenvolvermos, né? Dentre eles, por exemplo, falar sobre Júpiter, né, que é um dos temas que são interessantes para nós. O que mais que nós temos aqui? Falarmos sobre a utilidade de evocações, a Rainha de Oude. Vocês se lembram, né? A Rainha de Oude é aquele espírito endurecido, né, que queria ser chamada de majestade e tudo mais. Depois aqui o Sr. Dr. Xavier, mais uma vez o Sr. Home, o magnetismo e o espiritismo, muita coisa legal aqui para nós aprendermos no nosso trabalho. Beleza?